Você já teve um projeto importante para entregar e mesmo assim passou horas assistindo Reels no Instagram? Já precisou mandar um e-mail decisivo e ficou mais 20 minutos escolhendo uma música para escutar? E em algo ainda mais simples, você já parou para almoçar, mas só conseguiu começar a comer depois de passar uns bons minutos escolhendo algo para assistir na TV? Por que será que isso acontece? Por que o cérebro humano trava exatamente diante daquilo que mais importa? A resposta mais comum é preguiça. Mas preguiça é a explicação mais vaga e inútil disponível. Porque se fosse preguiça, você não faria nada. E a verdade é que você faz muita coisa. Você só não faz aquilo que precisa ser feito. A explicação real é mais perturbadora e entendê-la muda completamente o que você pode fazer a respeito disso. Esse é o canal Nexo e hoje a gente vai entender por que você procrastina exatamente nas coisas mais importantes. Durante décadas, procrastinação foi tratada como um problema de organização. A solução proposta era sempre a mesma: aprenda a gerenciar melhor seu tempo. Use um planner, divida as tarefas em partes menores, coloque um alarme. Essas estratégias ajudam, mas não resolvem. E não resolvem porque partem de uma premissa errada. Em 2013, o pesquisador Piers Steel, da Universidade de Calgary, publicou uma das análises mais abrangentes já feitas sobre procrastinação, revisando mais de 800 estudos sobre o tema. A conclusão foi direta: procrastinação não é um problema de tempo, é um problema de regulação emocional. Quando você adia uma tarefa importante, não é porque você não sabe quando fazê-lo, é porque essa tarefa desperta alguma emoção negativa e o cérebro, de forma automática e eficiente, age para evitar essa emoção. Ansiedade, medo de falhar, medo de ser julgado, dúvida sobre a própria capacidade, perfeccionismo, que é no fundo medo disfarçado de padrão elevado. O cérebro não está sendo preguiçoso, está sendo protetor. Ele identifica uma ameaça emocional e move você para longe dela, para a música, para o celular, para a TV, para qualquer coisa que dê uma sensação imediata de progresso, sem o custo emocional da tarefa que realmente importa. Eu odeio que nosso cérebro prefere procrastinar, mas a neurociência te explica como vencer isso. Esses dias eu tava cheia de coisa da faculdade pra estudar, mas ao invés de levantar do sofá eu só queria ficar deitada, mexendo no celular. Aí eu comecei a pesquisar como mudar isso. Eu sempre achei que procrastinação era sinônimo de preguiça, mas na verdade o nosso cérebro realmente faz a gente acreditar que é mais fácil deixar pra depois. Como assim? Por natureza, nosso cérebro sempre prefere economizar energia e evitar situações desconfortáveis. Ao invés de enfrentar esse desconforto, a gente prefere se encher de prazeres imediatos, tipo mexer no celular. E aí que tá o problema. Toda vez que você procrastina, seu cérebro se acostuma a deixar pra depois essas atividades mais desafiadoras. E aqui está a parte que mais incomoda e o que explica o título desse vídeo. Quanto mais importante uma tarefa, maior o peso emocional que ela carrega. E quanto maior o peso emocional, mais forte é o impulso de evitá-la. Não é coincidência que você trave no projeto que mais importa para a sua carreira, no texto que pode mudar a sua vida, na conversa que pode transformar um relacionamento, na decisão que você sabe que precisa tomar. Essas coisas importam e é exatamente por isso que elas assustam. Porque se você tenta e falha, a falha também importa. Mas se você nunca começa, então você nunca falha de verdade. Você apenas ainda não começou. Isso é o que os psicólogos chamam de autossabotagem, uma estratégia inconsciente de proteção da autoestima. Se eu nunca me exponho completamente, nunca serei julgado completamente. A procrastinação não é evitar trabalho, é evitar o desconforto de descobrir o limite do que você é capaz de fazer. E aqui está o nexo mais profundo desse vídeo. A procrastinação não é um defeito de caráter, é uma forma de autopreservação. Seu cérebro não está sabotando você. Está tentando te proteger de uma dor que ele não consegue distinguir de uma ameaça real. O problema é que o mecanismo de proteção cobra um preço altíssimo, porque o projeto que você ainda não começou, bom, ele está lá. E a culpa de não ter começado ele, essa o cérebro não consegue evitar. A pesquisa identifica padrões distintos de procrastinação. 3 deles aparecem com muito mais frequência. E entender qual deles você se encaixa importa, porque a saída é diferente para cada um.
O primeiro é o perfeccionista. Ele não começa porque a condição nunca está certa. Precisa de mais tempo, mais informação, mais preparo, mais clareza. No fundo, o perfeccionista tem medo de que o resultado não seja à altura da sua própria expectativa e prefere não descobrir. O trabalho nunca começa porque ele nunca estará pronto para começar. O segundo é o ansioso. Ele começa, mas não sustenta. Abre o documento, escreve 2 linhas e de repente está checando e-mail, respondendo mensagem, lendo notícia, assistindo vídeo. A tarefa importante ativa um desconforto físico real, tensão no peito, agitação, dificuldade de concentração, e o cérebro ansioso foge desse desconforto com muito mais eficiência do que a maioria. O terceiro é o que chamamos de procrastinador por identidade. Esse é o mais complexo e talvez o mais comum entre os adultos. Ele procrastina porque no fundo não tem certeza se quer aquilo que está adiando. O projeto que fica parado pode não ser sobre medo de falhar, pode ser uma dúvida mais fundamental. Isso é realmente o que eu quero fazer com a minha vida? E enquanto não começa, não precisa responder essa questão. Esse é o terceiro perfil que mais dói reconhecer, porque a procrastinação nesse caso não é o problema, é o sintoma de uma pergunta que está sendo evitada. Procrastinação não é preguiça, tá? Preguiça é quando a gente não quer fazer nada. Procrastinação é querer fazer, mas não conseguir começar. Digamos que a procrastinação seja uma ansiedade disfarçada de uma produtividade falsa, sabe? Ai meu Deus, preciso fazer. Isso é um ponto importante, tá? Para ter bem claro na sua cabeça. Procrastinação é mais sobre ansiedade, sobre emoção, do que sobre preguiça, tá? Então esse é o primeiro ponto que você tem que desmistificar. E aí a gente procrastina por vários pontos. Primeiro, por medo do resultado. Às vezes a gente acha que não vai conseguir fazer, então depois eu vejo que eu não sou capaz, que não vai ser bom o suficiente. E aí o ponto se torna o seguinte: se eu não começo, eu não vou falhar. Então eu não vou nem começar. E essa é uma das possibilidades iniciais de a gente ter medo de fazer aquilo e realmente não ser, não suprir a expectativa do quanto a gente se cobrou que aquilo tem que ser bom e bem executado e assim por diante. Agora, a parte que todo mundo quer, mas vou ser honesto antes de chegar lá. Não existe uma técnica que substitui entender o mecanismo, porque mesmo que você conheça a técnica, sem consciência, vira mais uma coisa para procrastinar. Dito isso, o que a ciência do comportamento realmente indica como útil? Primeiro, nomeie a emoção e não a tarefa. Em vez de pensar, preciso escrever o relatório, tente identificar o que você sente quando pensa nisso. Ansiedade, tédio, insegurança, sobrecarga. Pesquisas de regulação emocional mostram que nomear a emoção reduz a intensidade da resposta emocional do cérebro. Você não vai sentir menos, mas vai ter mais controle sobre o que sente. Segundo, reduza o custo de entrada, não o tamanho da tarefa. O problema não é que a tarefa é grande, é que começar parece caro demais emocionalmente. A solução não é dividir em partes menores, é tornar o primeiro passo tão pequeno que o cérebro não consiga classificar como ameaça. Abrir o documento, escrever uma frase, só isso. O objetivo não é fazer por completo de uma vez, é quebrar a resistência inicial, porque na maioria dos casos, começar é o único obstáculo real. Terceiro, e esse é o menos popular, questione se você realmente quer aquilo que está adiando. Se algo fica parado há meses, sem nenhum avanço, talvez a mensagem não seja que você é fraco, talvez seja que você não quer isso tanto quanto você pensa que deveria querer. E essa é uma informação valiosa, não uma falha. E aqui está o fio que conecta tudo. Vivemos numa época que glorifica a produtividade como virtude moral. Quem produz mais é mais valioso. Quem entrega mais rápido é mais competente. Quem descansa está ficando para trás. Nesse contexto, procrastinar virou uma falha de caráter, uma prova de que você não é disciplinado o suficiente, não é dedicado o suficiente, não quer o suficiente. Mas o que a ciência mostra é o oposto disso. Procrastinação é mais intensa em pessoas que se importam muito com o resultado, em pessoas com padrões elevados para si mesmos.
em pessoas que têm consciência do que está em jogo. Pessoas que não se importam com nada não procrastinam, elas simplesmente não fazem. Quem procrastina está, na maioria das vezes, travado entre o quanto quer acertar e o medo de errar. E o nexo final é esse. A procrastinação não é a ausência de ambição, muitas vezes é o excesso dela, só que sem as ferramentas emocionais para lidar com o peso que essa ambição carrega. Entender isso não resolve o problema de uma vez, mas muda completamente a relação que você tem com ele. E às vezes, mudar a relação com o problema já é o primeiro passo para sair do lugar. Você vai continuar procrastinando. Eu também, porque o mecanismo é antigo, é automático. Em nenhum vídeo de alguns minutos vai destruir algo que o cérebro levou anos construindo. Mas existe uma diferença entre procrastinar com culpa e procrastinar com consciência. Entre se punir por não ter começado e entender por que não começou. Quando você entende que o problema não é preguiça, mas desconforto emocional não resolvido, você tem mais chance de agir sobre a causa real. E a causa real, na maioria das vezes, é simples. Aquilo importa para você, e importar assusta. Se você gostou do tema e gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e deixa a sua história aqui embaixo nos comentários. Eu tô sempre lendo e vou tentar responder o máximo possível a vocês. Também se inscreva no canal, estamos começando esse projeto agora e todo apoio vai ser muito bem-vindo. Esse é o canal Nexo e nos vemos na próxima. Qual desses dois você acha que é mais pesado de carregar? Uma caneta ou o peso de perceber que todos os seus sonhos foram adiados pelo excesso da sua procrastinação? Perceber que sua vida é finita e um dia ela vai acabar. E nesse dia, não importa o quanto você queira e nem quanto você tente, não há mais nada que você possa fazer. Mas e aí, o que você acha que é mais pesado? Uma caneta ou